Olá a todos, meu nome é Diego Tiscar, sou psicanalista do Instituto Vorte de Psicanálise e colaborador do Centro de Recuperação e Hospital Dia do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas. Hoje vamos tentar responder uma pergunta que Albert Einstein fez a Sigmund Freud. Na teoria psicanalítica, existe algo que prove que o ser humano ele pode se destruir enquanto espécie? Bom, primeira coisa que nós temos que pensar sobre a psicanálise e sobre Freud é que Freud tinha uma grande admiração por Charles Darwin. E a teoria psicanalítica tem muita influência de Darwin, desde o conceito de cura, que o Freud propõe como uma adaptação, até talvez o seu texto mais complexo, se não um dos mais, além do princípio do prazer. Nós vamos ver mais para frente. Darwin, ele é categórico. Quanto mais evoluída uma espécie, mais provável ela entrará em extinção. Maiores as chances. O que é evoluído na teoria de Darwin? É adaptado ao meio. Olha para os dias de hoje, né? Você tem os crocodilos e você tem os grandes mamíferos que foram extintos. Por que o crocodilo ele sobreviveu e por que o mamute ou o tigre-dente-de-sabre ele não sobreviveu? O crocodilo ele se adaptou bem ao meio em que ele estava. No máximo ele teve uma redução de tamanho, mas suas características principais continuam. O mamute ele sofreu grandes mutações ao ponto de dizermos esta espécie não existe mais. Quem tem mais chance de entrar em extinção espontânea, provocar sua própria extinção? O ser humano ou as baratas? Qual dessas espécies é mais evoluída? Qual teve que passar por mais processos adaptativos? Qual se afasta mais da sua espécie primária, por assim dizer? Supondo, né? A gente sabe que não existe uma espécie primária. Nós sabemos que todas as espécies provêm de um parentesco em comum. Mas se você olhar para o ser humano, ele passou por muito mais processos adaptativos do que as baratas. Nós ficamos eretos, nós perdemos nossa cauda, nós perdemos uma grande quantidade de pelos, nós desenvolvemos o polegar opositor. Então, na teoria de Darwin, sim, é possível que o ser humano entre em extinção com mais facilidade que outras espécies. Mas quanto à psicanálise? A pergunta que Einstein fez a Freud foi uma iniciativa das Nações Unidas de criar correspondências públicas de grandes pensadores. Einstein foi escolhido para começar e ele escolheu Freud, perguntando por que da guerra. E aí a gente tem a nossa primeira confusão. Esse texto aqui no Brasil foi publicado primeiramente pela Imago na Standard Edition, que é a tradução do alemão para o Freud para o inglês para ser lançado nos Estados Unidos. E a Imago trouxe esta versão americana traduzida para o português. Então, é uma tradução de uma tradução. E a Standard, ela sofreu várias mutações do que o Freud escreveu. O Freud, ele escrevia de uma maneira simples, de uma maneira coloquial. A intenção dele é que qualquer pessoa que pegasse a sua obra, lesse e entendesse, sem necessitar de algum curso técnico, de alguma formação ou de algo. Enquanto que a Standard foi escrita diretamente para o meio acadêmico e para o meio médico. Então, o que era coloquial virou técnico. Muitas coisas mudaram. E nesta versão da Standard, nós tínhamos a pergunta do Einstein e a resposta do Freud traduzidos como uma autodestruição.
Hã, esta carta, ela foi republicada só na resposta do Freud, neste volume da Companhia das Letras, que tem O Mal-Estar na Civilização. E a pergunta do Einstein não tem, mas pela resposta do Freud, podemos supor que ele não fala de autodestruição. Ele fala de agressividade e de impulso que leva à guerra. Já tem uma grande diferença de entendimento. Rapidamente, só a resposta, um trecho da resposta do Freud, né? Nós supomos que os instintos humanos são de dois tipos apenas: os que tendem a conservar e unir, nós os chamamos de eróticos, exatamente no sentido de Eros, do banquete de Platão. E os que procuram definir e matar, destruir e matar, que reunimos sob o nome de instinto de agressão ou de destruição. Como vê, isso é apenas uma transfiguração teórica da conhecida oposição entre amor e ódio, que talvez tenha um nexo primordial com a universalmente conhecida polarização, atração e repulsa, mas que desempenha relevante papel em sua área de estudos. Há uma grande confusão por causa das traduções e por causa de outras interpretações, mas o Freud, quando ele está falando dessa dualidade, claro que ele está falando da pulsão de vida, Eros, ou pulsão de morte, que são essas duas. Essa carta foi escrita 12 anos depois de Além do Princípio do Prazer, que ele foi publicado, além da Imago, com aqueles problemas de tradução, nesta versão das obras completas da Companhia das Letras, que tem a história de uma neurose infantil e Além do Princípio do Prazer, e de forma independente da LIPM, tá? Além do Princípio do Prazer, é um texto isolado. Eu acredito que as obras incompletas, a equipe que está produzindo, também lançaria em 2020 uma versão especial, igual que eles fizeram do Infamiliar. Eu lembro de alguns de seus membros falando em congresso que em 2020 fariam 100 anos Além do Princípio do Prazer, e provavelmente seria, eu acredito que seria lançado, e eu acredito que questões como o coronavírus, o isolamento, acabaram atrasando. Mas é pura crença minha, eu não conversei com ninguém a respeito. Enfim, quando Freud fala, além do princípio do prazer, sobre a pulsão de vida e pulsão de morte, nós vemos um texto evolucionista quase. O Freud coloca uma teoria de que os primeiros organismos a criarem vida imediatamente morriam. E isso foi acontecendo simultaneamente até que a coexistência, a quantidade de organismos que surgiam ao mesmo tempo, numa tentativa e erro, e também numa relação que começava a ter entre eles, começaram a ganhar mais tempo de vida, a ficar vivos por mais tempo. Nessa teoria, nós temos a apresentação da pulsão de morte como mais antiga e primitiva, e a pulsão de vida, ou Eros, vindo depois. A pulsão de morte como um movimento natural de retorno a um estado inorgânico, e não um desejo de morrer ou um desejo destrutivo, enquanto que Eros, um movimento de criação de vínculo entre os seres. O primeiro vínculo criado é comigo mesmo, é com o meu corpo. Por isso que o corpo ele é erótico.
As relações afetivas, elas são eróticas. É o erótico do Platão. Eros é o correlato grego do Cupido, que é o que a gente associa mais. Ele, com as suas flechas, juntavam as pessoas. Essa que é a poética na teoria do Freud. Quando a gente olha esta carta que o Freud escreveu, ele tem um resumão muito bem feito do Além do Princípio do Prazer para Einstein. Então talvez valha a pena ler primeiro essa carta e depois você lê o Além do Princípio do Prazer. Assim ele te dá uma diretriz. A pulsão de morte, muitas vezes, ela é lida de forma errônea. A ideia não é morrer. Se você pensar, o aparelho psíquico ele é econômico. Então, já na primeira tópica, o Freud nos diz: quanto maior a quantidade de libido, maior a excitação e maior o desprazer. Conforme você faz a descarga dessa libido, você tem o alívio, você tem o prazer, você tem o alívio do desprazer, gerando a sensação de prazer. Qual que é o estado econômico perfeito? É o que a Sabina Spielmann chamou de princípio de Nirvana. E o Freud cita isso, além do princípio do prazer, ele parte do princípio de Nirvana, que é o equilíbrio. O retorno ao inorgânico é o equilíbrio perfeito do aparelho mental. Se a gente juntar com Darwin, quanto mais evoluído for o ser, maior a carga de desprazer, porque maior o desequilíbrio. O movimento de Eros ele gera muito gasto de energia. Relacionar-se gasta energia. O inorgânico, o sono, a tentativa de voltar a um estado de pré-nascimento, não gasta essa energia, ao contrário, é o equilíbrio perfeito. Sim, posteriormente a gente vai ver na história da psicanálise a pulsão de morte como esse movimento destrutivo. Porque para fazer esse movimento natural da pulsão de morte, de retornar ao inorgânico, já tem uma série de laços afetivos que foram feitos comigo mesmo e com os outros, que é muito difícil de ser desfeito. Então, aí sim, poderíamos pensar numa agressão a mim e ao próximo. Respondendo à pergunta de Einstein, né? Sim, há um movimento de destruição inato ao ser humano, mas também há este movimento de construção. A agressividade, ela pode ser usada em prol da guerra, mas ela pode ser usada em prol de uma preservação também, que é o que o Freud falou na sublimação. A sublimação é um conceito que vem do sublime, é um conceito aberto do romantismo alemão, que é solucionar as questões da sociedade através da arte. Eu falei melhor da sublimação no texto sobre a perversão. Eu falei um pouquinho, mas então eu vou deixar aqui embaixo o link para mais conteúdos psicanalíticos. Vocês fiquem à vontade nos textos do canal. Algum deles há de lhe agradar. E até a próxima sessão.